E aí, pessoal? Hoje a gente vai embarcar numa viagem por um dos livros mais importantes da ciência da computação, o Introdução à Teoria da Computação do Michael Sipser. Mas o nosso papo aqui não é só listar conceitos, não. A ideia é entender a conexão, a lógica que amarra tudo junto, sabe? É como se a gente fosse desvendar o mapa de um território fascinante. Então, bora lá. Mas antes de mais nada, fica a pergunta: por que se preocupar com uma teoria que parece tão abstrata? Bom, o próprio Sipser já mata essa charada logo no prefácio. Pensa assim: essa teoria não é só filosofia. Ela nos dá as ferramentas, o canivete suíço conceitual que a gente usa no dia a dia. É o que permite criar linguagens de programação, otimizar algoritmos e até entender por que alguns problemas são simplesmente impossíveis de resolver. É literalmente o alicerce de toda a computação moderna. Para guiar a nossa expedição, vamos imaginar a teoria da computação como se fosse uma montanha gigantesca. E este aqui é o nosso roteiro de escalada. Primeiro, a gente se prepara no acampamento base com as fundações. Depois, começa a subir pelas primeiras encostas, que são os autômatos. Em seguida, a gente encara um desafio maior, o abismo da computabilidade. Daí, vamos mapear os picos da complexidade e, por fim, chegar no topo para curtir a vista, que são as aplicações práticas de tudo isso. Parece um bom plano, né? Então vamos lá. Primeira parada, acampamento base. E como em qualquer escalada séria, a primeira coisa é checar o equipamento. No nosso caso, o equipamento é a matemática. Não tem como fugir. A gente precisa de uma linguagem que seja super precisa, sem ambiguidade, para poder descrever o que a gente está fazendo e, mais importante, para provar que as nossas ideias estão certas. E o que tem nesse nosso kit de ferramentas? Bom, são conceitos que talvez soem familiares: conjuntos, grafos, sequências e, principalmente, duas coisas que são cruciais: cadeias e linguagens. Pensa nisso como o nosso vocabulário básico. E claro, a gente tem as provas. As provas são a nossa corda de segurança, sabe? É o que garante que cada passo que a gente dá na montanha é em terreno firme, construindo argumentos que são, nas palavras do Sipser, convincentes em um sentido absoluto. Ok, todo mundo equipado? Então bora começar a subida. A primeira parte da nossa escalada tenta responder uma pergunta que parece simples, mas é mega profunda. Afinal, o que é um computador? Mas assim, na sua forma mais básica possível. A resposta para isso começa com um modelo bem elegante chamado autômato finito. Para entender o que é um autômato finito, é só pensar numa porta de shopping. Ela só tem dois estados, certo? Ou está aberta ou está fechada. E o que faz ela mudar de estado? A entrada. Se alguém pisa no sensor da frente, no de trás, nos dois ou em nenhum. É basicamente isso. Um autômato finito é um modelo de computação super simples com uma memória muito limitada. Mas o legal é que mesmo com essa limitação, ele é incrivelmente útil. E onde a gente vê isso na prática? O tempo todo. Sabe quando a gente dá um Ctrl F para buscar uma palavra num texto? Ou quando alguém que programa usa um comando tipo grep no terminal? Pois é, por trás dessas ferramentas, rodando ali nos bastidores, tem um autômato finito. Eles são a base teórica das famosas expressões regulares, aquelas que são especialistas em encontrar padrões em texto. Genial, né? Beleza, já subimos a primeira parte da montanha. A gente já tem uma ideia do que os computadores mais simples conseguem fazer. Agora vem o passo seguinte, a pergunta que o Sipser nos guia a fazer. Tá, mas e o que eles não conseguem? É aqui que a trilha fica mais íngreme, a gente está chegando perto de um grande abismo. E a pergunta é essa: será que existem problemas que nenhum computador, por mais potente que ele seja, nunca, jamais, vai conseguir resolver? A resposta é sim. Isso é meio chocante, né? Existem problemas que são, por natureza, insolúveis por algoritmos. Quem começou a provar isso de forma rigorosa foi ninguém menos que Alan Turing. O exemplo clássico disso tudo é o famoso problema da parada. A ideia parece até boba de tão simples. Será que dá para criar um programa juiz que olhe para qualquer outro programa e diga com 100% de certeza: esse aqui vai terminar ou esse vai ficar rodando para sempre num loop infinito? O que a teoria prova é que não dá. É impossível criar esse programa universal. É um limite, uma parede que a computação não consegue atravessar. Então, olha que louco. A gente está aqui, escalando a nossa montanha, e de repente a gente descobre que alguns picos são simplesmente inalcançáveis. E não é porque a gente não tem o equipamento certo ou tecnologia suficiente. É porque a própria geografia da montanha, a própria lógica da computação, impede a gente de chegar lá. Ok, entendemos que alguns problemas são impossíveis, fim de papo. Mas, e os que são possíveis?
A escalada não acabou. Agora a pergunta muda. Não é mais, dá para resolver? Mas sim, dá para resolver em um tempo razoável? Ou seja, é prático. Agora a gente vai começar a mapear a dificuldade desses picos que a gente consegue sim alcançar. É aí que entra a teoria da complexidade. O foco dela não é se existe uma solução, ela assume que existe. O foco é quanto custa para chegar nessa solução. E custo aqui quer dizer recursos, principalmente tempo de processamento e memória. Porque, saca só, existem problemas que têm solução, mas que para resolver um computador levaria mais tempo que a idade do universo. Na prática, é a mesma coisa que não ter solução. Para organizar essa bagunça de dificuldades, foram criadas as classes de complexidade. As duas mais famosas são P e NP. Pensa assim, problemas da classe P são os fáceis de resolver. Um computador consegue achar a resposta rapidinho. Já os problemas da classe NP, bom, eles podem ser bem difíceis de resolver do zero. Mas, e aqui está o pulo do gato, se alguém chegar com uma possível solução, é super fácil e rápido verificar se aquela solução está certa ou não. E essa diferença que nos leva à pergunta que vale literalmente $1 milhão. A pergunta é, P é igual a NP? Ou seja, será que todo problema que é fácil de verificar, NP, também é no fundo fácil de resolver, P, e a gente só não achou o jeito certo ainda? A resposta é, ninguém sabe. É um dos maiores mistérios em aberto não só da computação, mas de toda a matemática. E para deixar tudo ainda mais interessante, dentro dessa classe NP existe uma subcategoria especial, os problemas NP completos. Pensa neles como os chefões da dificuldade. São os problemas mais casca-grossas que existem em NP. E o mais maluco é que eles estão todos interligados. É como um efeito dominó. Se alguém, um dia, achar um jeito rápido de resolver um único problema NP completo, essa solução funcionaria como uma chave mestra, que de repente resolve todos os outros problemas de NP rapidinho. E aí provaria que P é igual a NP. Depois dessa subida, a gente finalmente chegou no topo da montanha. E agora, com essa jornada teórica toda nas costas, a gente pode olhar lá para baixo, para o vale do nosso dia a dia, e ver como esses conceitos, que pareciam tão abstratos, na verdade moldam o mundo tecnológico que a gente vive. E a conexão é direta. Lembra dos autômatos finitos lá do comecinho da escalada? Eles estão rodando toda vez que a gente busca uma palavra num documento. E as gramáticas livres de contexto são a espinha dorsal das linguagens de programação que usamos. Aquela ideia de NP completude que parece tão teórica é o que faz a criptografia ser segura, porque ela se baseia em problemas que a gente acredita que são difíceis demais para resolver. Ou seja, não é só teoria pela teoria, é a planta baixa da tecnologia moderna. No fim das contas, o grande insight que o livro do Sipser nos dá é este. A teoria da computação funciona como a física do nosso mundo digital. Ela estabelece as leis, ela nos diz o que é possível fazer, o que é possível, mas impraticável, e o que é simplesmente impossível. Ela nos dá o vocabulário e o rigor para a gente conseguir pensar sobre computação de uma forma estruturada. E assim a gente fecha essa nossa análise. A jornada que o Sipser propõe é como ter em mãos um mapa bem detalhado do continente computacional que a gente conhece hoje. Mas a pergunta que fica no ar é, o que será que existe além do horizonte desse mapa? Quais são os novos continentes que ainda estão para ser descobertos? Que tipo de teoria a gente vai precisar para desbravar a computação quântica ou uma inteligência artificial de verdade? Uma coisa é certa, a exploração está só começando.